Então, muito boa tarde. Nós vamos dar início a mais uma mesa redonda da Cátedra Internacional de Bioética da Universidade Fernando Pessoa. Eu queria começar por agradecer às nossas convidadas, a professora Valéria, a doutora Irene e a doutora Cristina. Podem ver neste lindo slide que foi criado pelo doutor Joel, a quem eu agradeço também muito, aquilo que é as áreas de cada uma das pessoas que vai aqui, dos colegas que vão intervir. Queria também saudar as pessoas que estão a ver à distância e dizer que podem depois colocar questões através do chat e que serão aqui questões que depois serão aqui respondidas e entraremos num debate, porque o objetivo é precisamente esse. Queria agradecer também muito à doutora Carla Sousa, sem a qual todos estes pormenores logísticos funcionam tão bem, assim como a doutora Ana Santos e o doutor Denis Pinheiro, funciona sempre às mil maravilhas, graças a estas pessoas que têm todo o empenho e todo o carinho pelo trabalho que nós aqui desenvolvemos. Eu queria aqui só fazer uma breve reflexão sobre o tema, a partir da ética. Eu sou professora de ética e queria aqui, estive a pensar em casa sobre algumas questões relacionadas com o envelhecimento e queria começar com um poema. Não sei se eu não vou recitar, não sei recitar, ainda por cima é uma tradução. As traduções são sempre um pouco mancas, mas é o que há. E é uma música, uma canção muito bonita do Jacques Brel, dos anos 60, e que se chama precisamente Les Vieux, isto é, os velhos. E eu vou ler aqui, e gostava muito de partilhar convosco, porque cada frase, depois tiverem a oportunidade de ouvir, porque tem uma musicalidade diferente, não só porque é cantada, mas também a própria letra, que se perde um pouco nas traduções, mas cada frase é muito profunda, acho eu. Esta música diz-me muito quando penso neste tema. Como vos disse, o título é Os Velhos, portanto a palavra que vai ser utilizada é a palavra velho, não é? Os velhos já não falam, ou só o fazem por vezes com os olhos. Mesmo que sejam ricos, são pobres, não têm ilusões e têm apenas um coração para dois. Onde eles vivem, sente-se o cheiro do tomilho, da limpeza, da lavanda e das palavras de outrora. Quer se vive em Paris, todos nós vivemos na província quando vivemos demasiado tempo. Será por terem rido demasiado que as suas vozes estalam quando falam de ontem? E de ter chorado demasiado que as lágrimas ainda lhes caem nas pálpebras? E se tremem um pouco, é por verem o relógio de prata a envelhecer, a girar na sala de estar, a dizer sim, a dizer não, a dizer estou à tua espera. Os velhos já não sonham, os seus livros adormecem, os seus pianos fecham-se. O gatinho morreu e o moscatel de domingo já não os faz cantar. Os velhos já não se mexem, os seus gestos estão demasiado enrugados, o seu mundo é demasiado pequeno. Da cama para a janela, depois da cama para o cadeirão, depois da cama para a cama. E se ainda saem de braço dado, vestidos a rigor, é para acompanhar ao sol o funeral de uma mulher mais velha e mais feia. E no espaço de um soluço, esquecem por uma hora inteira o relógio de prata, ronronando na sala de estar, dizendo sim, dizendo não, e depois esperando por eles. Os velhos não morrem, apenas adormecem um dia e dormem demasiado tempo. Dão-se as mãos com medo de se perderem, mas perdem-se. E o outro permanece, o melhor ou o pior, o gentil ou o rude, não importa. O que fica está no inferno. Podes vê-la à chuva, triste, atravessando o presente, já pedindo desculpas por não estar mais longe e fugir diante de ti uma última vez. O relógio de prata a zumbir na sala, a dizer sim, a dizer não, a dizer estou à tua espera. A girar na sala, a dizer sim, a dizer não e depois a esperar por nós. Podemos dizer, e com razão, que muitos dos aspectos referidos pelo Jacques Brel, que escreveu esta música nos anos 60,
remetem para uma compreensão negativa ou triste da velhice como um processo de decadência, como um estar à espera da morte, o tal relógio pendular que diz que sim, que diz que não. Mas há alguns tópicos que me parece continuarem a ser atuais. A solidão, o dar-se as mãos, o facto do poema terminar com a referência a algo que todos queremos esconder, o zumbir do relógio na sala, a dizer que está à nossa espera. Gostaria muito brevemente de dizer aqui 4 ou 5 questões éticas que me parecem presentes nas diversas formas como se fala do envelhecimento, e no lugar ou na ausência de lugar, para o tempo e o espaço dos velhos, nos quais, como que também nos vemos ao espelho. Quer dizer, também já estou a ir para lá para a idade. Algumas destas questões podem ser interpretadas quase como uma provocação. A minha primeira questão seria: envelhecer é desacelerar o tempo. Não viveremos nós demasiado acelerados? Demasiado ocupados em fazer coisas, em produzir? O que nos diz acerca das sociedades que construímos o desacelerar o tempo no processo de envelhecimento? Deixamos de ser úteis? Passaremos a estar a mais? Tentaremos desesperadamente puxar os velhos, travando a sua desaceleração, para os tornarmos mais semelhantes a quem ainda está numa fase dita de produção ativa? E fazemos-lo porquê? Segunda questão: o que nos diz o envelhecimento sobre o aceitar que a vida tem várias etapas, que não ficamos sempre jovens, que não nos medimos apenas por aquilo que fazemos, como já referi, que há um tempo para nascer e um tempo para morrer, um tempo para procurar e um tempo para perder, como diz a Bíblia, um tempo para se ligar e um tempo para desligar? Ou veremos na velhice o rosto da morte que se aproxima, que nos atira à cara a nossa essência como seres humanos? Não somos imortais. O tal relógio está à espera de todos. Terceira questão: envelhecer é estabelecer outras relações com o espaço. Ele pode encolher, a mobilidade reduz-se, pode implicar o confinamento a um quarto, por exemplo, ou pode alargar-se de uma forma despersonalizada. Estou a pensar nas situações em que as pessoas perdem as referências ao seu espaço de origem, relacionado com a sua própria identidade, e são transferidas para um espaço sem referência, que não lhes diz nada, que pode contribuir ou que pode levar à perda de si. De que forma tornamos os espaços para os idosos espaços significativos para eles? A quarta questão, talvez seja a mais provocatória: o que nos diz sobre a essência humana, isto é, sobre aquilo que nos define como seres humanos, a insistência numa racionalidade cartesiana? Haverá outras formas de racionalidade nos processos de demência? Haverá outros mundos dentro de uma mente que nós deixamos de compreender? Quais são os riscos que podem decorrer de uma visão do ser humano como um ser eminentemente racional, ainda capaz de fazer contas, ainda capaz de identificar objetos? A quinta e última questão, para não vos amassar mais: o que aprendemos com os velhos? Ouvimos-los mesmo que contem a mesma história 500 vezes? O que diz de si própria uma sociedade que não escuta os velhos? O que dizem as formas de olhar para a velhice acerca do futuro? Então, neste sentido, depois desta pequena introdução, sendo que a recomendação fundamental é ouvirem a música de Jacques Brel, eu vou passar o microfone à professora Valéria. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite por estar aqui nessa mesa extremamente interessante. Adorei a sua introdução. Nós vamos falar um pouco da parte mais física do cérebro, mas isso vai se refletir realmente em como as pessoas, como a gente vai aprender como o cérebro envelhece. Isso pode nos ensinar também um pouco a conviver com isso e a aceitar e a entender. E a perceber o que, né, como que o cérebro faz tudo isso e o porquê que a gente tem que tomar determinadas atitudes e determinados conceitos um pouquinho diferentes. O que acontece? O cérebro, por incrível que pareça, eu vou falar então um pouquinho mais agora da parte física, né? O cérebro, desde os 13 anos de idade, já começa a envelhecer.
é interessante 13 anos envelhecer, mas o cérebro já começa a ter algum grau de atrofia a partir dos 13 anos de idade. Quando chega aos 35, aumenta um pouquinho mais a velocidade, mas quando chega aos 60, é que o cérebro realmente começa a ter alteração de atrofia, de volume cerebral, que vai causando a diminuição dele. O que acontece, então, a partir dos 60 anos? Nosso cérebro diminui de tamanho, efetivamente. Nas pessoas normais, não saudáveis, que a gente diz, não com problemas cognitivos, né? Problemas de memória a gente chama de problemas cognitivos. Então, as pessoas que não têm problemas cognitivos, elas têm uma aceleração, uma atrofia em torno de 0,4% ao ano. Já as pessoas que têm problemas cognitivos, essa aceleração é muito maior, principalmente na doença de Alzheimer, vai de 0,6% a 1,4% por ano. Ou seja, a atrofia, a diminuição do cérebro é muito mais acelerada. Isso começa com as próprias células. As células de todo o nosso corpo vai modificando, e as do cérebro também, isso acontece também no cérebro. Então, no cérebro, as células vão modificando a conformação das proteínas. Já ouviram falar numa proteína, não sei se já ouviram, chamada beta-amiloide, que é a que tem mais depósito quando a gente tem a doença de Alzheimer. Mas, na verdade, o envelhecimento natural nos faz ter depósito dessa proteína. E depois, essa proteína ela acaba estimulando uma outra proteína, que essa sim é mais patológica, que é a proteína tau. Essa mudança vamos dizer assim, de produção das proteínas, de conformação das proteínas dentro do cérebro, vai fazendo com que o metabolismo modifique, vai fazendo com que os vasos se modifiquem e vai fazendo com isso com que haja atrofia. Eu vou mostrar depois uns slides para ilustrar isso. O que acontece então? Como tudo começa na célula, né, como eu disse, essas proteínas se acumulam, a beta-amiloide, e depois essa beta-amiloide vai transformar, vai provocar uma mudança também nessa proteína, que é a proteína tau. O que a gente pode fazer? A gente não tem como a gente retardar o processo natural de envelhecimento, mas coisas que podem piorar esse processo, cabe a nós, algumas cabe a nós o controle e outras cabe a nós o livre-arbítrio de escolher o que nós podemos fazer de melhor para o nosso cérebro, além do corpo também, mas falando do cérebro aqui especificamente. A primeira coisa que a gente tem que cuidar são dos fatores de risco cardiovasculares. É cuidar das tensões, é cuidar do diabetes, do açúcar, cuidar do colesterol. Isso é muito importante porque esse controle adequado vai fazer com que os vasos funcionem bem, com que tenha menos mudança da conformação dessas proteínas. E isso vai fazendo com que o envelhecimento, né, esse natural de envelhecer, vai fazendo com que a gente perca a capacidade motora, como disse a professora Tereza, vai fazendo com que a gente perca a capacidade de memória, de lembrança das coisas. E quanto menos a gente, né, deixar isso acontecer, se a gente puder fazer o controle disso, na verdade, nós vamos estar beneficiando dessa ajuda, vamos dizer assim. Então, a gente tem que controlar as tensões, o diabetes, o colesterol. E, além disso, tem alguns outros fatores que são aceitos socialmente, mas que são complicados, que hoje em dia já muito se fala na parte de envelhecimento cerebral, né, do envelhecimento, vamos dizer assim, cortical e tudo, que é o fumo e o álcool. O fumo, a gente já sabe, faz mal para os pulmões, tem maior chance de ter cancro de pulmão e tudo isso, mas, além disso, ele também tem influência nos pequenos vasos cerebrais. E quanto mais alteração nós temos nos pequenos vasos cerebrais, maior a chance que nós temos de demência. E, além disso, o álcool, eu vou mostrar também um outro slide que a gente vai ver isso. O álcool, ele consegue, a partir de uma determinada quantidade, que eles chamam de moderada, piora muito esse grau de atrofia, ou seja, vai fazendo com que o cérebro vá diminuindo mais de tamanho. Então, é uma questão de escolha, como eu disse, né, de como a gente vai fazer isso, acho que hoje em dia a gente já sabe de muita coisa que a gente pode escolher como a gente vai envelhecer. O envelhecimento é natural, é uma resposta natural, mas a gente pode escolher, pelo menos no que a gente pode, tentar diminuir as chances de termos um cérebro mais doente ou mais atrofiado mais rápido. Então, acho que isso é uma coisa bastante importante que a gente pode levar em consideração e que eu queria dizer. Mas eu vou mostrar uns slides aqui para exemplificar tudo que eu falei. Com licença. Pronto, então, continuando, bem rápido, só para nós termos uma ilustração.
Então, aqui, como eu disse, né, nós temos alterações não só na estrutura, como nós temos alterações na atividade cerebral e nas conexões cerebrais, quando são as alterações do envelhecimento. Está escrito ali em cima, alterações cerebrais do envelhecimento, mas ficou um pouquinho fora. O que acontece com a estrutura? Vocês vão ver a diferença entre esse que é um cérebro mais jovem e esse é um cérebro mais idoso. A diminuição de tamanho, a diminuição dessas, vamos dizer assim, do córtex, que é toda essa região mais próxima aqui do osso. Então, a gente vai ver uma diminuição disso. Com isso, os sulcos ficam muito mais proeminentes, ficam maiores, que é a região onde tem o líquido, o líquor. E aqui, que são os ventrículos, que também tem líquor, também eles promovem um aumento, porque conforme essa região vai diminuindo, é como se ela sugasse os ventrículos, e os ventrículos aumentam de tamanho. Então, esse é um cérebro mais jovem e esse é um cérebro mais idoso. E o que acontece aqui, então, como eu disse, os pequenos vasos, eles são muito importantes nas doenças também relacionadas, tanto não só pela atrofia, mas também pelas doenças como a doença de Alzheimer, como algumas, existe, na verdade, a doença de Alzheimer, ela tem vamos dizer assim, duas ideias. Tem a ideia vascular e tem a ideia de etiologia só das proteínas e tem uma que é mista. Então, sendo a mista, nós temos alterações tanto nas alterações nos vasos sanguíneos, quanto nós temos alterações na conformação das células nas proteínas. Isso a gente perde, vamos dizer assim, a bainha dos nervos. Com isso nós temos alterações aqui, microsangramentos, tudo isso são coisas que podem acontecer naturalmente com o envelhecimento, mas que vão estar muito maiores se esses fatores de risco, como eu disse para vocês, não estiverem controlados. Aqui é uma comparação dos cérebros entre aquelas pessoas com cognição normal, déficit cognitivo ligeiro e doença de Alzheimer. Aqui nós vamos ver que o hipocampo, que é um dos principais, vamos colocar assim, dos principais pontos para a memória, nós vamos ver que aqui, olha, aos 40 anos, nós já vamos ver que perto dos 40 anos, ele já começa, mesmo na pessoa que tem cognição normal, já começa a ter uma curva já arredondada. Então, ou seja, antes dos 60 anos, vocês veem que já começou a ter uma curva para queda. Isso é do cognitivo normal, pessoa normal. Aqui nós temos o modelo de déficit cognitivo ligeiro e na doença de Alzheimer, onde esse hipocampo tem muito mais atrofia. Isso aqui é o volume. Então, aqui é a idade e aqui vocês vão ver que essa curva é muito pior. Os ventrículos laterais é o contrário, porque, na verdade, é aquele espaço cheio de líquido dentro. Então, na verdade, quanto menor é melhor. E aqui também é uma outra área da memória que também é importante. Vocês vão ver que todas essas regiões foram retiradas, isso foi retirado de alguns artigos. Tudo acontece por volta dos 40 anos. Ou seja, a gente está a falar de idoso, mas, na verdade, aos 40 anos a gente já tem muitas alterações. Então, a gente tem que pensar que aos 40 anos a gente já tem que tomar uma atitude, né? Mas é só para a gente ver que a idade do cérebro já começa a diminuir muito, muito, muito tempo antes do que a gente chama de idoso. Aqui, então, é uma comparação do volume cerebral de pessoas sem déficit cognitivo, de uma mulher de 21 anos com uma mulher de 82 anos. As duas não têm problemas cognitivos. E vocês vão ver que aqui o cérebro tem muito poucos giros, né? Essas circunvalações aqui, e aqui tem muito mais. Vocês vão ver que é muito maior aqui a parte escura, porque a parte escura é exatamente onde tem o líquido. Então, aqui também a gente vai ver tudo mais cinza claro, e aqui tem muita parte escura, que é a atrofia. Isso já nos demonstra pessoas que sem déficit cognitivo vão ter atrofia do cérebro. Isso é o envelhecimento natural. E agora a gente vai falar um pouquinho do álcool. Do álcool por quê? Porque como é socialmente aceito que a gente pode beber as refeições, que isso faz bem para o coração, muita gente fala isso. Na verdade, com relação ao cérebro, isso não ocorre. Com relação ao cérebro que nós temos aqui, isso é um banco de dados em inglês que tem mais de 36 mil pessoas incluídas. Então, ou seja, é uma representatividade bem boa. E o que acontece aqui? Vocês vão ver que a partir de uma taça por dia de vinho, vamos colocar assim, como eles consideraram cerveja, vinho e as bebidas não destiladas, vamos colocar assim, e a partir de um ao dia já começa a ter queda, tanto para a mulher quanto para o homem. O homem aqui ainda fica mais ou menos no limite, mas a mulher, a partir de 2 por dia, tá? Isso são unidades por dia, já começa a ter diminuição do volume. Isso aqui é o volume, foi controlado por ressonância magnética. Então, vocês vão ver que tanto o volume do córtex, que é aquela parte mais externa do cérebro, quanto o volume da parte de dentro do cérebro, que é a substância branca, vai diminuir bastante.
E aí, como é que a gente pode dizer, então, que bebida moderada é adequada, né? Aí, o que nós temos que fazer para proteger o cérebro? A primeira coisa é exercício físico. O que a gente tem até hoje, que a gente pode dizer, são 150 minutos de exercício físico por semana. Então, esse é o que todos os estudos nos mostraram, que é uma questão que ajuda a manter o cérebro mais saudável, né? Envelhecer vai envelhecer igual, mas a manter mais saudável, a funcionar bem. Além disso, a alimentação saudável. A alimentação saudável é uma questão de você escolher 5 porções por dia, de frutas e legumes. Então, isso é o que basicamente tem nas dietas que chamam de dieta mediterrânea e tudo isso. Nós usamos em torno dessas 5, ou seja, que você vai ter frutas e legumes. Também é interessante os que têm ômega 3, ômega 6, no caso os peixes, mas são 5 porções de frutas e legumes por dia. Aí, então, como tem aqui nessa roda, a alimentação, manter a boa pressão arterial, o colesterol, não fumar, diabetes e o exercício, né? Além disso, como eu disse, é um equilíbrio entre o álcool e o cérebro. Então, nós temos aqui um equilíbrio. Na verdade, para os homens são 5 taças por semana e para as mulheres são 3. Então, esse é o ideal de moderado. Se a pessoa bebe todo dia ao almoço e ao jantar, só aí já são 2 por dia, já dá 14 por semana. Então, só para a gente ver como, para o cérebro, isso faz muita diferença, né? Além disso, tem que ter uma vida social, temos que estar sempre à volta com os amigos. Nós vimos isso na pandemia, que a pandemia realmente retirou isso, esse convívio, e muita gente piorou muito esse convívio social. Então, com isso, piorou muito da parte, a parte, vamos dizer assim, de relação e a forma, até a memória piorou exatamente por conta disso. Opa! Passei, acho que antes do que devia. Peço desculpa. E aí, então, estimular o cérebro também nas atividades, seja pintura, seja desenho, o que a pessoa gostar de fazer, continuar a estimular o cérebro, isso é importante. Joguinhos que seja no computador, joguinhos em família, com os amigos, a sueca, tudo isso é importante para manter o estímulo cerebral. E aí, por isso que eu coloquei aqui, na verdade, um cérebrozinho feliz, que, na verdade, é o que a gente pode fazer para a gente deixar o nosso cérebro mais saudável possível, que esse eu acho que é o objetivo de todos nós, né? Tentar deixar o cérebro mais saudável. Com relação a... E como é que a gente tem que pensar, então, eu acho, com relação à ética, com relação ao idoso? Eu acho que a palavra principal para mim é respeito, porque a gente tem que ter respeito a essa questão, essa atrofia que acontece, que naturalmente a pessoa vai ser mais lenta, naturalmente a pessoa não vai conseguir pegar o telemóvel e fazer mais rápido como o seu filho. Mas a gente tem que ter paciência de ensinar e de mostrar como é que é, porque as tecnologias, então, principalmente, é muito diferente. Então, acho que o respeito é uma coisa bastante importante e a gente seguir todas essas regras para ajudar o cérebro a ficar melhor. Obrigada. Já está, não está. É um PDF. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez ao convite que me fizeram. E que é uma oportunidade de eu sair de fora da minha caixa. Eu não trago assim muita ciência, eu trago fiz uma seleção da ciência que fui encontrando,
sobretudo peguei na ciência que já ia um bocadinho em conformidade com aquilo que é a minha experiência também profissional como psicóloga. Pronto. O mar de conhecimento é enorme, angustia-me imenso portanto, é essa a minha proposta. A minha proposta esbarrou logo numa primeira questão, que foi do idoso ao idário. Eu sinto-me um bocado desconfortável com o idoso. Acho que a palavra idoso causa-me alguma alergia. Eu sei que muita gente fala disso, mas eu achei que então vamos criar uma palavra nova que se encaixe melhor naquilo que eu sinto que nós devemos fazer, que é termos algum cuidado com a linguagem também que usamos, sobretudo quando falamos desta área. Então, inventei uma palavra, que era o idário, por incrível que pareça, ainda existia livre aí para ser usada, e o idário para mim transmite um bocadinho a ideia de que, de facto, nós não somos uma vítima deste envelhecimento, nós somos, nem o idoso é algo que está em excesso, ou é algo que é em demasia, ou é algo que está defeituoso. De facto, o idário é alguém que pode decidir como é que quer envelhecer, pode decidir o que é que quer fazer da sua vida, é alguém plenamente ativo, é alguém que está em uma fase de desenvolvimento, como todas as outras, e portanto este é um desafio planetário, porque de facto põe em causa a forma como a nossa sociedade está organizada, mas também porque é um desafio de gigantes, não é? Então, eu trouxe-vos o quê? Eu trouxe uma sessão de imagens que, no fundo, foram retiradas de um livro muito interessante que se chama Crescer. É um livro que foi escrito por uma francesa e o livro é dedicado às crianças. No entanto, é um livro extremamente sensível. É uma abordagem que eu nunca tinha visto, portanto, é uma abordagem da terceira idade, do idário. Como um idário, portanto, em cada fase da vida, esta autora apresenta um idário em todas as fases da sua vida. Pronto, que é uma coisa rara. E fala precisamente em cada uma das fases quais foram todas as outras fases anteriores que contribuíram para a pessoa que ele é. Pronto, portanto, eu aconselho, é uma ferramenta terapêutica, pedagógica, muito, muito interessante. Portanto, nós hoje vamos selecionar e vamos olhar para as coisas boas. Eu pedi ajuda a um idário muito importante na minha vida, que foi meu paizinho, e disse-lhe, olha, faz-me aí uma pesquisa, se faz favor, porque és muito mais desenvolto que eu nas novas tecnologias, sobre as coisas, os benefícios do envelhecimento. Eu só quero ouvir falar das coisas boas que há no envelhecer, mas tem que ser artigos científicos válidos, que ninguém depois vai ali contestar aqui a validade das minhas afirmações. E, portanto, meu pai fez esse favor de ir às melhores revistas internacionais e foi pesquisar, então, o que é que saía dessa investigação. Então, o que é que nós temos? Um aspecto fundamental, eu vou falar muito pouco, muito pouco, porque senão vou-me alongar muito, cada imagem podia dar quase dava um pano para mangas, dava muito pano para mangas. Mas, na verdade, o desenvolvimento é um processo multidimensional. Nós desenvolvemos em várias áreas da nossa vida, como pessoas temos não só a parte biológica, e, de facto, nos anos 90, com este autor, nós começamos a olhar pela primeira vez para um conceito novo, que é o conceito de envelhecimento competente, que é o conceito de envelhecimento que depois veio dar origem ao envelhecimento ativo, ao envelhecimento positivo, e vamos continuar por aí afora a falar de vários tipos de envelhecimento. E o envelhecimento, de facto, é uma fase, não vou dizer final, porque, pronto, é uma das fases mais avançadas do nosso desenvolvimento. É multidirecional, pode ocorrer de formas diferentes em diferentes áreas. E a verdade é que isto culmina numa realidade muito importante, que faz toda a diferença quando trabalhamos e quando convivemos com idários. Nós somos cada vez mais diferentes uns dos outros à medida que vamos desenvolvendo. Isto é, esta ideia de que o idoso são todos iguais, estão todos naquelas caixinhas, fazem todas a coisa da mesma maneira, precisam das mesmas coisas, as nossas intervenções são todas muito massificadas, à espera que elas vão de facto de encontro àquilo que são as necessidades das pessoas idárias, é mentira. O idário precisa de algo de altamente especializado. Cada idário tem a sua história de vida, tem as suas necessidades, tem o seu ritmo, tem o seu cérebro e tem o seu querer. Está bem? E nem sempre é mau feitio, às vezes é mesmo querer. Outra ideia importante é que encontrei na investigação, que achei interessante, que é as pessoas que têm uma visão positiva do envelhecimento tendem a ter mais saúde física e mental ao longo da vida. Isto foi estudado não com pessoas que já tinham uma certa idade, foi estudado com pessoas que eram jovens, que foram acompanhadas ao longo do tempo e percebeu-se que quem tinha uma visão positiva do envelhecimento envelhecia muito melhor.
não é? Então é importante nós percebermos, de facto, o poder que as nossas expectativas têm sobre a nossa própria vida, não é? E as nossas crenças, todo o conjunto de valores que nós vamos transportando ao longo da vida, vão, de facto, condicionar, não só na ação, mas também nas escolhas que nós vamos fazendo. Portanto, é importante, acho que esta ideia também é muito importante. O envelhecimento porque é que nós temos muitas vezes esta visão um bocadinho redutora do envelhecimento? Ele é com muita frequência nos mass media associado à doença, incapacidade, dependência e improdutividade. Ainda hoje estávamos no café, a notícia que apareceu no telejornal, no jornal, era de que havia um casal de idosos sequestrados. Quer dizer, nós quando vemos muitas vezes nos meios de comunicação, o que vemos é, ouvimos falar de pessoas mais velhas, quando de facto são sequestradas, são burladas, são abandonadas, são institucionalizadas, ou então quando fazem coisas fantásticas, que são quase às vezes caricatas, que é, por exemplo, fazerem surf aos 90 anos, ou no outro dia vi um senhor de 100 anos a atirar-se de uma prancha. Pronto. Nós temos de ter algum cuidado com isto, porque isto tem um impacto muito profundo desde muito cedo no nosso cérebro. Então, uma prova disso é aqui vou partilhar com vocês aqui o contributo de uma especialista nesta área, a quem eu fiz a simples pergunta: o que é envelhecer? Pronto, esta é uma especialista numa nova especialidade da psicologia. Que envelhecer é quando estamos na idade adulta, com uma certa altura, e quando envelhecemos, diminuímos, ou seja, ficamos mais pequenos, e o nosso corpo muda. Muda como? Muda no cabelo, fica branco, ficamos com rugas. E a minha opinião, acho que é só isso. Muito bem, então temos aqui a opinião de uma menina de 7 anos. Envelhecer é... Ok, de 7 anos. E eu estava com isto a dizer que, de facto, esta opinião provavelmente virá de onde? Virá daquilo que ela vê à volta dela, não é? Mas virá também de todo um discurso que nos rodeia e que nos vai entrando de forma inconsciente na forma como nós também falamos dos velhinhos tão queridos que vão passar na rua e que precisam da nossa ajuda, não é? Ou que vão passando na ideia de quando nós dizemos aos nossos filhos, eu própria às vezes confesso que faço isso, a mãe já está muito velhinha, filho, já não consigo pegar ao colo, não é? Portanto, temos de ter algum cuidado com isso e, de facto, esta é uma boa oportunidade de nós repensarmos coisas que já são tão naturais no nosso dia-a-dia e na nossa relação com as pessoas. Muito bem, continuando. Foi aqui, não foi? Foi. Portanto, nós vivemos numa sociedade, como dizia aqui a professora, não é? Idatista, não é? Centrada nos valores e preconceitos do trabalho, da força, do intelecto, da beleza e da juventude. Em que a criança, aqui nós vemos a criança que é o rei. Na verdade, eu acho que nós temos de ter a noção de que isto nem sempre foi assim. Nós já vivemos em gerontocracias, não é? Em que os idosos, de facto, tinham um papel vital, fundamental em toda a sociedade. Depois passamos, de facto, para esta idolatração depois fomos para o adulto, depois passamos para a idolatração da criança e, na verdade, eu acho que estamos numa juvenilização da sociedade. Portanto, aquilo que está, o nosso padrão neste momento é o padrão de um jovem. E é isso que mede aquilo que deve ou não deve ser normal ou patológico e aquilo que mede ou não deve ser velho. Não é? E temos de ter alguma noção disto. Outro aspecto importante que encontrei nesses estudos é que a maioria da degradação mental antes dos 80 anos reflete uma doença e não os processos normais de envelhecimento. Isto vem um bocadinho contestar aquilo que a doutora Valéria disse, mas de facto achei que era importante trazer esta ideia de que nós não podemos confundir doença com envelhecimento.
não é? Não podemos confundir. São coisas totalmente diferentes. Os estudos que eu trago são estudos de pessoas saudáveis, que é interessante, não é? O que é que acontece a uma pessoa saudável à medida que vai avançando o tempo? E, na verdade, o que encontrei é que nós estamos mesmo menos sujeitos a constipações, menos sujeitos a alergias, a enxaquecas e transpiramos menos. Isto pode dar jeito em várias situações. Os maiores obstáculos ao envelhecimento positivo são 3 questões fundamentais, por acaso a doutora Valéria falou, uma delas falou, que é a lentificação, não é? Nós também não podemos confundir lentificação e, sobretudo, a lentificação da marcha, não podemos confundir perda auditiva e perda da visão com deterioração cognitiva. Isto é muito importante porque nós muitas vezes na nossa relação com as pessoas mais velhas, nós tendemos às vezes a fazer diagnósticos muito precoces a esse nível. Este despiste é muito importante, da audição e da visão, e a perda da marcha obriga-nos a desacelerar, não é? Há quem pague balúrdios para ir fazer, como é que se chama, retiros de mindfulness. Eu convido-vos a sentarem-se ali no balcão da entrada, sentadinho à beira de um lidário, segurar-lhe na mãozinha, ou então estarem só sentados ao lado dele e respirarem com ele, não é? Procurarem estar um bocadinho naquele estado, que é um estado, sinceramente, é um estado de observação, é um estado contemplativo e é bem mais económico do que fazer os tais retiros espirituais. Ok, a capacidade de ser feliz melhora a partir dos 50, está estudado. Pronto, que lá pode ser questionado, mas é verdade que há uma curva, teoricamente, que nós somos muito felizes no início, depois chegamos aos 50, atingimos aqui o pico mais baixo, mas a partir daqui começamos a melhorar, por ali acima, chegamos mais ou menos aos 60, 70 e começamos a estabilizar. E depois, mais para o fim, que eu agora não sei onde é que está o fim, não é? Porque nós temos cada vez mais centenários, mais para o fim, depois degrada um bocadinho. Mas é importante nós termos essa noção, está bem? Que a nossa capacidade de ser feliz não esta capacidade de ser feliz é medida através da nossa satisfação com a vida. Isto é muito interessante, porque não é eu ser feliz, é eu estou satisfeito com a minha vida. Não é? E nós estamos sempre à procura da felicidade em qualquer coisa que não tem a ver com aquilo que está a acontecer, mas que gostaríamos que acontecesse. E a pessoa com mais idade, o idário, está satisfeito com a sua vida. Isto é muito corajoso, não é? Mais gratidão, generosidade e tolerância à diferença. Ao contrário do que às vezes nós podemos achar, o idário, à medida que vai crescendo, com a experiência de vida que vai tendo, vai sendo capaz de apreciar as qualidades das coisas à sua volta, vai sendo capaz de ser grato às coisas pelas quais, às experiências de vida que teve, às pessoas que o rodearam, vai sendo capaz de ser mais generoso e partilhar mais do seu tempo, dedicar mais do seu tempo às pessoas com quem vive e às vezes mesmo às pessoas com quem não vive, à sua própria comunidade. Ele tem mais tempo também. Há também estudos que dizem que os idários têm mais satisfação com a vida sexual, é verdade. Temos uma vida sexual que já não está tão centrada, não é tão falocêntrica, não está tão centrada no desempenho, na performance, mas está centrada nos aspectos subjetivos da sexualidade. Não é? E mais uma vez, como é que isto se mede? Pelo grau de satisfação com que os idários, não é? Os idários percepcionam a sua própria vida sexual. Aliás, têm aumentado os estudos nesta área que comprovam que, de facto, temos de ter cuidado porque as paixões entre os octogenários estão a aumentar imenso. Vem aí uma epidemia, não sei como é que vamos estar preparados para isso. Outra questão muito interessante é que, à medida que vamos envelhecendo, nós vamos ganhando autoconfiança. Não é? Passamos a ter muito mais capacidade de nos aceitarmos e mais positividade. Isto é, positividade é a capacidade de olhar para as coisas boas, positivas que nos acontecem, e isto são estudos que até estudaram coisas simples como a capacidade do idoso, por exemplo, a capacidade esses estudos, por exemplo, trabalham muito com imagens de coisas boas, de emoções positivas, imagens de emoções mais negativas, e então o que estes estudos nos mostram é que a pessoa com mais idade, à medida que vai aumentando a idade, ela vai reportando depois, quando se pergunta que imagens é que ela fixou e o que é que ela tem a dizer das imagens, passado 2 dias, as pessoas de mais idade reportam muito mais as emoções positivas e as imagens que suscitaram esse tipo de reação. Os jovens, ao contrário, memorizaram muito mais as situações negativas, que é interessante, porque isto é uma grande qualidade, não é? Mais paciência, serenidade e propósito de vida.
a capacidade de apreciar o presente e reconhecer as coisas boas e importantes da vida. Maior abertura e receptividade à expressão de afetos, maior autorregulação emocional. Eu acho isto extremamente interessante, não é? À medida que vamos tendo mais idade, nós vamos ser mais capazes de nos autorregularmos, temos menos picos emocionais. Isso é tão evidente, mas é preciso vir um estudo vir aqui dizer que, de facto, nós somos mais capazes de gerir as nossas emoções à medida que a vida vai avançando. Maior abertura à receptividade, à expressão de afetos, o que também é muito importante. Menor autocensura, ansiedade social e desejabilidade social. Há bocado falávamos da importância, né, dos jovens que hoje em dia sofrem tanto com ansiedade, desempenho. De facto, com a idade isto vai melhorando. Não é? Há um estudo muito interessante que referia que pediram a pessoas para darem uma entrevista em frente à televisão. E as pessoas mais velhas estavam muito mais tranquilas e quando depois foram criticadas, o estudo implicava depois essas pessoas serem alvo de críticas por parte de outras pessoas, de uns terceiros, as pessoas de idade reagiram muito bem com essa crítica, os jovens ficaram extremamente zangados, não é? Portanto, há uma maior tranquilidade em relação ao valor que cada um tem. A extroversão é um bom preditor da felicidade do idário, porque quando falamos de termos que trabalhar aqui alguma coisa em nós e prevenir aquilo que pode ser a nossa vida futura, a extroversão, apesar de ser um traço de personalidade, está ligada a uma abertura à experiência, a uma curiosidade natural, não é? E nós podemos trabalhar isto. Outra coisa muito importante, os octogenários referem que podem manter as tarefas diárias. Há muitas tarefas que eles continuam a conseguir fazer, só que fazem-nas mais devagar. E nós precisamos de lhes dar tempo. Não é? E às vezes, neste apressar que nós temos constantes, às vezes até estamos a provocar uma disfuncionalidade e até a agudizar uma dificuldade que não está lá à partida. Só que simplesmente precisamos de mais tempo. O facto das pessoas viverem mais tempo beneficia quem? À nossa comunidade como um todo. Em duas questões fundamentais, e vou terminar. Duas questões têm a ver com a minha prática clínica. O grande desafio e o grande tabu, na minha opinião, nesta fase em que vivemos, nesta fase de desenvolvimento da sociedade em que temos, o grande tabu não é o sexo, é a nossa vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis. Por mais que evoluamos, por mais que construamos máquinas e foguetões espaciais até outros planetas, nós continuamos a ser extremamente vulneráveis. Aliás, a nossa vulnerabilidade é que nos leva a sermos extremamente criativos. Mas, na essência, nós estamos aqui. E, portanto, quando nós olhamos para um idário, é isso que ele representa, é isso que ele nos lembra. E só por si vale a pena. Outra questão fundamental e outro tabu da nossa modernidade é que vamos todos morrer. Portanto, nós podemos... nem é o tabu da morte, hoje em dia eu acho que é o tabu do morrer. Está bem? Como é que se morre? Pronto. Precisamos de cidades para todas as idades, onde todos, sem exceção, queiramos viver. Portanto, nós temos que falar cada vez mais de sociedades inclusivas a todos os níveis e a questão da intergeracionalidade e cruzar gerações nos mesmos espaços, cruzar gerações nos mesmos palcos, para mim é o maior combate, a maior ferramenta de combate ao preconceito, não é? Convivermos cada vez mais. Eu tenho família francesa e uma das coisas que eles me disseram da última vez que vieram cá foi: é impressionante como em Portugal vocês têm velhos em todo lado. Eu disse: a sério? Eles: sim, vocês têm cafés onde está toda a gente misturada. Estamos a falar de França, não é? Portanto, fiquei muito orgulhosa. Muito bem. Eu se calhar terminava só com mais uma nota da minha especialista, pode ser? Em jeito poético também, em que eu lhe pergunto: o que é um velho? Um velho é uma pessoa que já viveu muitos anos, tem muitas coisas para contar sobre a sua vida, também não consegue fazer as mesmas coisas que, por exemplo, uma criança de 5 anos, 6, consegue fazer. Por exemplo, não consegue fazer...
eu não conheço nenhum velho que consiga fazer, por exemplo, a ponte, a espargata, essas coisas. Eles podem conseguir, mas eu acho que pode doer um bocado. E acho que é só isso que eu tenho a dizer. Tenho só mais outro apontamento. Quando eu perguntei à Matilde o que é morrer. Morrer é quando já não existimos mais e só existimos na cabeça das pessoas que conhecemos. Acho que. E é isso. Portanto, a importância da memória, não é? O idário como este guardião de toda a nossa história, de onde é que viemos, não é? Mais do que estarmos sempre a pensar para onde vamos, o que é que vamos conquistar a seguir, nós estamos a perder, não é? Não podemos a perder, mas corremos o risco de perder se realmente não nos sentarmos a escutar alguém com mais idade. Outro desafio interessante, na clínica, uma das coisas que eu sinto é que com a pessoa com mais idade, à medida que vai aumentando a idade, vai aumentando também o tempo de consulta. Está bem? Precisamos dar mais tempo às pessoas, mesmo em consulta, se realmente quisermos ouvir as pessoas. E eu não estou lá a fazer nada. Muitas vezes eu sinto, eu não estou aqui a fazer nada, eu nem posso falar, não há 5 minutos, numa brecha para eu ir. Mas a verdade é que a minha função não é dizer nada. A pessoa, o meu idário, quando chega à consulta, ele quer ser ouvido. Não é? Isso deixa-nos também pensar. É estar lá. Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite à professora Teresa Toldi e à doutora Carla Sousa por nos darem a oportunidade, portanto, à equipa de serviço social do Hospital Escola, de participar nesta mesa redonda e com um tema que para nós é fundamental. Eu venho falar um bocadinho da visão negativa do envelhecimento, contrariamente ao testemunho da doutora Irene, porque de facto é como ela acaba por chegar de uma forma geral até nós, em contexto de internamento. Portanto, eu não me vou centrar em aspectos teóricos, deixo só algumas reflexões ao longo dos dispositivos, mas irei falar um bocadinho do que é o dia-a-dia do assistente social no internamento da Rede Nacional de Cuidados Continuados e de que forma é que as situações chegam até nós, maioritariamente, portanto, de pessoas de idade avançada, também não gosto de rotular como idosos, pessoas consideradas idosas, e o nosso papel perante o significado de finitude, porque no fundo, para estas pessoas e para os familiares que os acompanham, entendem o internamento como um fim de vida, um fim de ciclo. E nós temos o dever de desmistificar isso e encontrar alternativas e soluções, muitas delas sabemos lá como, não é? Mas eu vou iniciar, portanto, só de uma forma introdutória, portanto, o assistente social foi incluído nas equipas de cuidados de saúde em inícios do século XX e a criação da Rede Nacional de Cuidados Continuados, que é tutelada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, portanto, foi criada para fazer face às alterações demográficas da estrutura da sociedade, principalmente das sociedades ocidentais. O assistente social desempenha uma função de mediação entre o utente, entre a família, entre a equipa multidisciplinar e a comunidade, e promovemos a articulação entre as mesmas.
Contudo, o desempenho destas funções é sempre influenciado por condições de saúde do utente, pela sua situação familiar e também pela subjetividade de cada situação. O internamento na rede vem dar continuidade aos cuidados iniciados por norma num hospital de agudos e em determinadas situações no domicílio e prevê uma reabilitação do utente ou uma manutenção do Estado mediante o que considerarem ter critérios ou não de internamento. Entenda-se por critérios de internamento isto nas unidades de longa duração e manutenção, a necessidade de cuidados médicos e de enfermagem de caráter diário. E cabe ao assistente social criar uma relação de ajuda, uma relação empática entre o utente e o seu familiar ou o seu representante no internamento. Contudo, desde o momento da admissão, é nossa função falarmos que o internamento é sempre de caráter temporário e não definitivo. Não um fim de ciclo, não termina ali. Há mais após o internamento, numa forma geral, dependendo de cada situação. Contudo, esta nossa abordagem, num primeiro momento, a partir do momento em que conhecemos estas pessoas, vai condicionar o tipo de relação que criamos com elas, vai influenciá-la negativamente. Ou seja, esta relação de ajuda que nós tentamos manter e criar desde um primeiro momento vai ser, desde a entrada, portanto, condicionada e prejudicada e possivelmente até ao final terá sempre esta agravante e acabamos por, daí a importância do trabalho em equipa, que muitas das vezes recorro ao apoio da doutora Irene e da restante equipa de psicologia para nos ajudar a contornar aqui a situação. As famílias chegam até nós com ideias pré-concebidas relativamente ao tempo de internamento e à possibilidade de dar uma continuidade ao mesmo, ou encaminhamento para respostas que acabam por ser adaptadas às necessidades das pessoas consideradas idosas, como deveria acontecer. Contudo, a abordagem da alta vai sempre potenciar um medo e uma desconfiança. Um medo de regressar a casa, uma incapacidade destas pessoas de lhes prestarem cuidados. Mas é possível desmistificarmos isto e planearmos uma continuidade desses mesmos cuidados, mas no domicílio, devidamente adaptado. É um trabalho de equipa multidisciplinar, contudo, quando falamos em tempo, este tempo acaba por condicionar a qualidade desta abordagem, desta relação criada e desta passagem de testemunho e de cuidados que possam ser tomados no domicílio, o que acaba também por muitas das vezes proliterar o tempo do utente internado. Nós atualmente, quando eu falo em nós, falo no plural porque é uma realidade vivenciada não só por mim, mas também pelas minhas colegas, portanto, da área. Nós separamos-nos com uma realidade dura e difícil de trabalhar. As pessoas abraçam-nos à procura de respostas, de soluções para problemas emergentes e muitos dos quais já se alastram há muito tempo, outros de início súbito. E nós temos o dever de as ouvir, mas na grande generalidade não temos a resposta que elas estão à espera da nossa parte. E também não estão à espera que muitas das vezes esta resposta esteja dentro delas, no seio das famílias. Essa, muitas das vezes, é a resposta que nós consideramos ser a melhor e adequada à situação, e é isso que nós tentamos trabalhar no outro. Há um paradigma no cuidar. Em gerações anteriores, cabia aos filhos o dever e a função de cuidar dos pais até ao momento da morte. Havia o conceito de morte em casa, e os lares, atualmente designados de ERPs, eram chamados de asilos e eram locais a não visitar, portanto não havia abertura sequer à possibilidade da pessoa ir para um lar. Com a entrada, entre muitas outras justificações, mas a entrada da mulher no mercado de trabalho, começar a trabalhar a tempo inteiro e o seu papel deixou de ser tão associado à criação dos filhos, este conceito acabou por perder alguma da sua essência. O conceito de lar foi alargado, foi familiarizado e desmistificado também. Contudo, continua a ser de difícil acesso por escassez face às necessidades atuais, por preços impraticáveis, por questões de distância geográfica e por falta de condições, aquilo que nós chamamos de serem as condições ideais. Muitas das vezes ideias já nossas pré-concebidas ou por não aceitação destas pessoas para integrar uma resposta chamada de lar. Peço desculpa. Face à ausência de respostas capazes de assegurarem estes cuidados à pessoa cuidada e também à sobrelotação dos internamentos, a pressão depositada no assistente social
Requer que este trabalhe com a família o regresso do doente a casa, a reestruturação da casa, a mudança de mentalidades, a ginástica cotidiana e o peso orçamental, os saberes associados aos cuidados que acabam por ser trabalhados em meio hospitalar, entre muitos outros aspectos. Mas há factos que estão provados, que o regresso do doente ao domicílio permite uma recuperação mais rápida e menos dolorosa. Permite que a família possa estar mais próxima e mais envolvida no plano de cuidados. Há um menor risco de infecção por não estar exposto a agentes infecciosos e também contribui para uma diminuição da sobrelotação do internamento hospitalar. Contudo, quando há esta abordagem da nossa parte, deparamos-nos com dizeres como estes, que passo a transcrever, que é de desumano quererem dar alta a uma pessoa desta idade. Lá está o sentido de finitude no internamento. Como é que ele vai para casa, ele ou ela? Aqui está muito melhor, e eu questiono-me, mas afinal o que é melhor? Em jeito de reflexão, eu questiono porque é que na perspectiva da família consideram que o doente, considerado idoso, aqui está muito melhor do que se estivesse em casa, porque tem tudo o que precisa. Mas afinal o que é que ele precisa? O que é tudo o que precisa? Terá realmente no internamento? Estando as necessidades básicas asseguradas, do que é que realmente o ser humano precisa? De estar confinado a um quarto de hospital à espera da morte? Ou onde está a qualidade de vida desta pessoa? Será que há uma oportunidade de um novo recomeço no pós-internamento? É isto que nós tentamos trabalhar junto às famílias e junto daqueles que vêm até nós. De estar em casa junto dos seus pertences, de sentir os cheiros, ouvir os sons, apreciar o amanhecer, o anoitecer, sentir a brisa, o vento, são pequenos prazeres que em ambiente hospitalar acabam por estar privados. O cheiro, o crepitar de uma lareira, o cheiro de uma terra molhada quando chove, os barulhos da rua, os nossos sentidos são os últimos a desaparecer. E em contexto de internamento estamos completamente privados destas pequenas, grandes coisas, porque são mesmo pequenas, grandes coisas para estas pessoas que estão privadas de tudo mais. E acaba por fazer toda a diferença. Afinal, o que é desumano? Temos que desmistificar. Quando as pessoas nos dizem que nós não podemos, vão aconselhar-se com advogados, com vizinhos, com pessoas que passaram pela mesma situação e conseguiram que o familiar continuasse internado até ao momento da morte. Assistentes sociais de outras instituições, entre outros profissionais, vão tentar sempre contornar a questão e provam-nos e confrontam-se connosco. Mas há uma coisa a perceber: a mudança vem de dentro, a mudança está em nós e a mudança somos nós. E é nisso que nós temos que acreditar e que tentamos, em conjunto, transmitir a estas pessoas. Nós temos o dever de mudar e de nos adaptar, readaptar, porque a vida é uma constante readaptação. Nós devemos inspirar estas gerações futuras, porque infelizmente não está ao nosso alcance conseguir que estas respostas sociais que existem no nosso dia-a-dia acompanhem as transformações da sociedade. Estão sobrelotadas e num curto período de tempo não vemos a criação de novas respostas que consigam contornar estes problemas da sociedade. Portanto, a forma mais fácil, mais rápida, mais célere para fazer face a estas questões sociais do envelhecimento, dependendo das situações, obviamente, está ao nosso alcance. A possibilidade de mudarmos está em nós e passarmos o exemplo às gerações futuras. Pronto. Obrigada. Muito obrigada às três. E aqui perspectivas tão interessantes e que nos dão tanto que pensar. Nós agora passamos à plateia. Não sei se há perguntas também das pessoas que estão à distância. Para já não há perguntas. Se houver perguntas aqui na plateia, sabem que eu penso que posso falar por todos que aqui estamos, não é? Quando nós preparamos as coisas, a parte depois tem mais graça quando as pessoas depois, não é, põem questões. Olá, muito obrigado. A pergunta que eu tinha foi porque
exatamente como se falou numa das questões que podemos fazer para proteger o nosso cérebro enquanto envelhecemos, uma das coisas que sempre me foi dito enquanto eu era atleta, jovem, foi que não era que eu era jovem, que era a idade que eu mais gostava de fazer exercício. Seria mais ou menos a partir dos 40, especialmente fazer exercício de crescimento muscular, ou seja, para fazer crescer os meus músculos, para eu não perder a minha... Era mais importante da minha vida, fazer musculação, era a partir dos 40, que era para não perder a capacidade de me locomover, para ter a qualidade de vida quando eu era mais velho. Portanto, agora falou-se do cérebro. Eu sei que fazendo exercício eu protejo o meu corpo, mas como é que eu faço o exercício do cérebro? Como é que eu... É de certa forma, aquele ditado que o burro velho não aprende línguas, é verdade? Ou seja, eu estou a perder capacidade, e se o meu cérebro está a perder volume, se eu estou a perder os meus sentidos, a minha audição, a minha visão, quais é que são as melhores formas que eu tenho, de certa forma, para aprender, para continuar a aprender, que deve ser, imagino eu, a mesma coisa que fazer o exercício para proteger o corpo? Bom, na verdade, o exercício físico vai ser para não só para o corpo, mas também para o cérebro. Porque quando eu mostrei que o cérebro atrofia, uma das coisas que faz o cérebro atrofiar também são os vasos sanguíneos que começam a sofrer, os microvasos, os vasos pequenos. E na verdade, quando a gente faz o exercício físico, a gente parece, é o que os estudos estão a mostrar, que o exercício físico vai nos ajudar a manter uma melhor vascularização, aumenta a vascularização e isso vai fazer com que a gente oferte mais oxigênio e mantenha as células mais saudáveis. Então, o exercício físico não é só para o músculo. O músculo é importante na hora de subir uma escada, na hora da gente conseguir fazer toda a nossa atividade do dia a dia melhor, mas é muito importante também que o cérebro tenha esse mesmo comportamento. Então, o exercício físico é bom para os dois. E, além do exercício físico, o exercício de aprender, isso ainda não tem nenhum estudo que nos diga o que é importante. É importante aprender coisas novas. Seja na socialização, uma pessoa está aprendendo uma pintura e você quer aprender também, isso vai lhe ajudar. Seja você fazer... caça-palavras, seja várias coisas que, na verdade, você ainda não sabe fazer, independente da idade, está sempre a aprender. Não é necessário, não é porque a pessoa já está a ficar mais velha, já está a envelhecer, que ela não precisa aprender coisas novas, muito pelo contrário. Então, a gente está sempre a aprender, como disse. Então, a gente, como está sempre a aprender, quanto mais nós aprendemos, mais nós exercitamos o nosso cérebro. Não tem aquela coisa de dizermos, quando eu trabalhei muito, cansei o meu cérebro. Não, quanto mais se trabalha, mais o cérebro fica feliz. Não se trabalha fisicamente, eu quero dizer, quanto mais se trabalha o cérebro, né? Seja, não é porque a gente esgota o cérebro, na verdade, não. A gente esgota outras coisas, emoção e tudo, mas aí já não é muito a minha parte. Mas o cérebro não se esgota, tá bem? Nesse sentido. O exercício é para os dois, físico e o exercício de aprendizado também. Não, eu ia reforçar exatamente que o mais importante é continuar a aprender coisas novas. E isto parece uma coisa simples, mas é muito difícil, porque esse ditado do burro velho não aprende línguas aplica-se de facto. Muita gente, e nós nos cruzamos nos internamentos, eles dizem, eu já trabalhei a minha vida toda, eu agora não tenho nada que andar a aprender coisas novas, não tenho que voltar à escola. É uma frase que os nossos idários dizem muitas vezes, eu não tenho que voltar à escola, sempre que introduzimos uma coisa nova. E isto é um preconceito. É um preconceito, é um mito, não sei de onde é, não há nenhum estudo que prove isto. Isto foi construído, não sabemos por quem. E, portanto, há que desmistificar isso. Aprender coisas novas, sim. Aprender línguas, por exemplo, está provado que aprender línguas tarde é muito estimulante. Aprender coisas que nós nunca fizemos dentro daquilo que são obviamente, as nossas características físicas, é fundamental. Acima de tudo, retirarmos este preconceito e testarmos na prática que nós conseguimos aprender. Por exemplo, as novas tecnologias, já há muitos estudos que provam que, por exemplo, por pessoas com mais idade a aprender a usar as novas tecnologias, a navegar na internet, desde que não seja mais de 2 horas por dia, foi o que eu vi no outro dia num estudo, que também estimula muito aquilo que nós chamamos a reserva cognitiva. A reserva cognitiva, eu achava até há bem pouco tempo que era tipo uma despensa onde nós íamos pondo a comida para depois um dia, quando formos velhinhos, nós temos com que nos sustentar. Na verdade, eu percebi que a reserva cognitiva é uma coisa que nós temos que fazer a vida toda. Nós temos que armazenar alimento mental, emocional, social, cognitivo, espiritual, a vida toda.
E isto é um grande preconceito que existe e nós temos que combater um bocadinho isso. Portanto, este tipo de perguntas é fundamental. É de facto aprendermos e acreditarmos que isso é possível. Se aprendemos rápido, é outra coisa. Mas a rapidez não é aqui o critério. Antes, pelo contrário. Mais questões? Boa tarde. Boa tarde. Começo desde já por agradecer o conhecimento que já levo. Foi excelente a apresentação e aprendi muito com todas. A minha questão era a seguinte. Falaram há pouco que a partir dos 40 anos, mais ou menos, que já o cérebro começaria a atrofiar. E que mais incidia na mulher. Isso tem alguma explicação genética, alguma explicação científica do porquê ser a mulher, o cérebro da mulher, a atrofiar primeiro que o do homem? Ou não, até porque, no meu entender, ou naquilo que eu tenho como conhecimento parco, a mulher tem sempre um cérebro, na minha opinião, um cérebro muito mais ativo que os homens, porque a mulher tem uma infinidade de coisas, desde que se levanta até que se deita, em relação ao homem, que normalmente, ou será um estereótipo, não sei, o homem normalmente levanta-se, vai trabalhar, volta à casa. Come, bebe, deita-se, não faz mais nada. A mulher tem aquilo tudo que nós dizemos, tem os trabalhos todos, que é o trabalho de casa, é o trabalho com os filhos, é o trabalho do seu trabalho, próprio trabalho, isso tudo. Quer dizer, o cérebro da mulher estaria mais desperto ou está mais propenso a adquirir, a manter-se mais vital por mais tempo. Porque é que ele começa a envelhecer mais rápido em relação ao homem. Achei assim curioso, não sei se percebi mal. Na verdade, eu posso ter exposto mal, mas o envelhecimento é igual para os dois, para o homem e para a mulher. O que eu mostrei foi que o álcool afeta mais as mulheres do que os homens. O álcool é que faz o cérebro da mulher mais atrofiado se ela beber a mesma quantidade que o homem. Então, o que acontece é que para as mulheres a bebida, que é considerada moderada, são 3 taças de vinho por semana e o homem 5. Então, é com relação a isso. A mulher tem mais atrofia se ela bebe a mesma quantidade, mais do que isso. A atrofia dela é mais rápido, mas isso é relacionado só ao álcool. Normalmente, não tem nenhum estudo ainda, pelo menos que eu conheça, que tenha comparado o ritmo de atrofia da mulher e do homem. Não. Isso, a princípio, os dois são iguais em termos de atrofia. O que eu falei foi em relação ao álcool, só ao álcool. Só um acrescento. Então, podemos dizer que a potencialidade de homem ou mulher desenvolverem mais ou menos rápido a situação de demência é igual. Não, a verdade é o que acontece. Tem uma dificuldade, por quê? Porque a maior parte das vezes as mulheres têm uma sobrevida maior do que a do homem. Então, quanto maior a idade, maior a chance de ter demência. Se a mulher tem uma sobrevida um pouquinho maior nos países mais desenvolvidos, a mulher tem uma sobrevida um pouquinho maior, é ela que vai acabar tendo um pouco mais de demência por causa do número absoluto de pessoas. Então, não porque ela tem maior chance de ter demência, não. É porque ela sobrevive um pouco mais do que o homem. Na verdade, a mulher tem uma sobrevida um pouco maior. Então, é nesse sentido. Eu desconheço ainda algum estudo que fale que tenha maior risco de demência e tudo na mulher. Não, eu desconheço isso, não conheço. Em relação à questão que ouvimos há bocado em relação à atividade física, ela deve ser trabalhada ou estimulada já muito antes do tal ser idoso, que percebemos que a partir dos 40 já começamos a ser todos um pouco. Ela potencia a capacidade cerebral e diminui essa atrofia, ou não é verdade de toda? Ele vai atrofiar quando tem que atrofiar naquelas idades e naqueles
Não, naquele... é um contínuo, né? Tudo que a gente colocou ali, na verdade, não é uma coisa só. Não vai ser só o exercício se a pessoa não fizer todas as outras coisas de forma adequada. Mas é um conjunto de coisas. Na verdade, tudo isso é o que nós fazemos no nosso dia a dia que importa. Então, quanto antes se começar o exercício físico, melhor. Porque, na verdade, mais você vai ter mais preservado os seus vasos sanguíneos cerebrais. Vamos colocar assim dessa forma, e aí com isso vai ter menos atrofia. Mas, na verdade, o exercício até para as pessoas que têm demência, que têm doença de Alzheimer, essas pessoas, se fizerem exercício, elas vão ter uma progressão menor da doença, da demência, do que as que não fazem. Então, se você pegar um grupo que tem demência, fazer exercício, e o outro grupo que tem demência que não faz exercício, o grupo que faz exercício vai manter a cognição mais tempo melhor do que a outra. Então, isso até para os grupos que têm demência, ou seja, o exercício físico é bom para todo mundo, inclusive as pessoas que têm demência têm que fazer. Por isso é que, na verdade, quanto antes, melhor. Se você começar antes, melhor ainda, porque, como a gente viu, o cérebro já começa a processo de atrofia desde os 13 anos de idade. Ou seja, quando é que é o tempo certo, não sei dizer, mas quanto antes, melhor. Muito obrigada. Então, boa tarde a todas. Tendo em conta aquilo que falaram também, que até noutras culturas, noutras etnias, noutras épocas da humanidade, os idosos ou os idários eram vistos como pessoas de referência, não é? Até como líderes, como pessoas onde era suposto nós buscarmos informação, buscarmos conselhos, até deles próprios tomarem as decisões daqueles que seriam mais novos que eles. Então eu gostava de saber um bocadinho a vossa opinião de onde é que surgiu, quem é que desencantou a ideia de, há umas décadas para cá, surgir este preconceito de que as pessoas mais velhas é que têm que estar à nossa mercê, do nosso tempo, de nós trabalharmos ou não trabalharmos, se estão doentes ou não estão doentes, se podem ter ou não uma opinião, se gostam ou não de estar o dia todo na cama, se preferem estar em casa ou se preferem estar no hospital. Quem é que lhes retirou todas as potencialidades que eles noutra altura ou noutro país ou noutra etnia teriam e que agora em muitos locais e em muitos sítios já não têm? De onde é que isto veio? Não sei. Eu não sei, acho que tem um bocadinho a ver com aquilo que aquele slide sobre o idadismo referia, não é? Os valores da pessoa sã, da pessoa, estão em torno da capacidade de trabalho dela, não é? Cada vez mais. E eu penso que, eu não sou muito boa à história, mas eu penso que a Revolução Industrial teve aqui um papel muito importante, as guerras tiveram um papel também aqui fundamental e, portanto, o que era importante é ter pessoas que realmente pudessem trabalhar e combater e, portanto, a força física, não é? A primazia do biológico, de repente sobrepôs-se à primazia do antropológico, do sociológico, não é? E eu acho que foi mais por aí, pronto. E depois, a partir daí, nós continuamos a cultivar o quê? A primazia do cognitivo, hoje em dia. Não é? Já não é tanto, por isso é que eu falo que há uma sociedade juvenilizada, porque já nem é uma sociedade que é valorizada pelo desporto que ela faz, porque ela até é incentivada a não fazer desporto, mas incentivada muito cedo a usar as novas tecnologias. Portanto, é isso que vai ditar o valor que nós damos às pessoas e que damos a nós mesmos, que é o mais perigoso. É que nós somos os primeiros a dizer: eu sou velho, não quero dar trabalho a ninguém, eu já não estou aqui a fazer nada, não é? Portanto, acho que tem a ver com a nossa história, uma história, não é? Com a nossa história mesmo, com factos, não sei. Mas eu não sou boa à história. Não sei se há mais alguma questão. Estão a ouvir? Pegando até... Então? Sim. Pegando um pouco até no que o André falou e no que a doutora Cristina também falou sobre o papel da finitude e de estarem constantemente a arranjar alternativas. Também esta questão a todos. Que alternativas? O que é que nós podemos fazer para estas alternativas?
E não está só depositado, neste momento, muito no papel das assistentes sociais. É sim, eu acho que em primeiro lugar, quando fala, cada caso é um caso, não é? Obviamente que aquilo que foi dito foi de uma forma genérica, não é genérica, mas geral, relativamente a grande maioria das situações. Não se aplica a todas, obviamente. Mas há situações em que é possível regressar a casa. Mas é preciso as pessoas que vão receber, portanto, o doente após o internamento, tem que haver esta receptividade da parte delas em recebê-lo com as comorbilidades e estarem na disposição de aceitarem a mudança nelas próprias, não é? Como eu referi, portanto, muitas das vezes estas situações já têm início em casa. E as famílias ou os representantes veem o internamento como uma solução a um problema previamente existente, e não veem o internamento com o seu caráter temporário, não é um destino, é uma passagem temporária, pelo menos prevê-se que assim o seja. E há situações que chegam até nós em que já houve uma recuperação e há realmente uma necessidade de cuidados. Uma determinada pessoa tem uma necessidade ou uma dependência de uma terceira pessoa nas atividades do dia a dia, para levantar, vestir, despir, para a higiene pessoal, para alimentar, pronto. Várias situações no dia a dia que têm necessidade de apoio de uma terceira pessoa, mas esse apoio pode ser tido num local que não num hospital. A partir do momento em que esta pessoa deixa de ter uma necessidade de cuidados médicos e de enfermagem, de caráter diário, isto no caso concreto das unidades de longa duração, essa pessoa tem alta das diferentes áreas multidisciplinares, mas para ter uma alta social é preciso haver uma concordância e uma aceitação do outro lado, de quem está de fora. E também do utente, se estiver com as suas capacidades de decisão preservadas, obviamente. Mas não há esta aceitação, não há esta receptividade por parte da outra parte. E é isso que nós temos que trabalhar do outro lado. E muitas das vezes temos que recorrer ao parecer da equipa de psicologia e também dos restantes profissionais para fazer crer à outra parte que não é uma vontade do serviço social que o utente tenha alta por si só, mas sim que há uma possibilidade e há ganhos nisso para o doente, para o utente, ou pessoa considerada idosa, idário, pronto, um dos nomes que possamos chamar, mas que da situação cada caso é um caso e tem que ser trabalhado em exclusivo e com as devidas particularidades que merece e carece, e uma análise adequada a cada situação. Agora está muito enraizado, portanto, no internamento e internamentos de longa duração, chegar alguém de novo e dizer que esta pessoa pode ir para casa, ou está a guardar vaga num lar já há anos, e tentarmos ver outras possibilidades que não ir para o lar, ou poder ir para o lar sim, mas ficar a aguardar vaga no domicílio, num outro local, tentarmos reajustar, ver a casa, o que é possível mudar na casa, o que é possível mudar no cotidiano desta família. Foi criado recentemente o Estatuto de Cuidador Informal, que traz algumas mais-valias, dependendo da área profissional, mas para a pessoa que vai cuidar, de forma a que não seja prejudicado a nível profissional. Há um leque de opções que é possível estudar e adaptar a cada caso. Não há soluções milagrosas, de todo. Mas eu acredito que havendo vontade, mediante cada situação, obviamente, é possível. E felizmente têm acontecido essas situações, são poucas, mas mostram que é possível e que se trabalharmos em conjunto, leva tempo, muitas das vezes vai para além do tempo estimado de internamento, mas é possível acontecer e parte de todos nós, isso. Cuidarem uns dos outros para poder permanecer mais tempo no hospital. O que é que nós todos temos que fazer para que isso seja ultrapassado? Era um pouco por aí também. Dentro das nossas possibilidades,
tentar demonstrar aos outros, quando falo em outros é um conceito muito geral, dos benefícios de estar num local que não no hospital. Porque é que o hospital não é bom? Porque vêm as condições do edifício, do internamento, são, na ótica destas pessoas, são fantásticas, são muito melhores do que estar em casa. O ambiente é aquecido, é luminoso, é moderno, é só isso que veem. Não veem que aquela pessoa está o dia todo num quarto, com uma televisão ligada onde passam notícias escandalosas, preocupantes, que vai influenciar o humor e as perspectivas futuras, a vontade de viver desta pessoa. Temos situações de utentes que têm altas do Hospital de Agudos e são colocados em unidades da Rede Nacional de Cuidados Continuados, longe da área de residência, e pedem uma aproximação à área de residência. E depois são visitados de 2 em 2 semanas. E estas pessoas fazem esta própria reflexão. Vim para próximo de casa e não tenho visitas. O que é que eu estou aqui a fazer? Que sentido é que te faz a vida? E muitas destas pessoas também tendemos a associar, portanto, a pessoas que muitas delas acamadas, totalmente dependentes, que não estão conscientes, não estão orientadas, não têm capacidade de tomar a decisão. Mas nem sempre é assim. E como a doutora Irene referiu, a questão da visão, da audição, quando condicionada, leva-nos a ter este tipo de ideias pré-concebidas. Mas se falarmos com a pessoa, muitas das vezes temos uma agradável surpresa. E estas pessoas, muitas delas, e temos exemplos disso, duram anos e anos a fio em unidades de internamento, e nós perguntamos-nos como é que é possível, o que é que mais está ao nosso alcance fazer, e como é que esta pessoa ainda permanece, ainda está entre nós. E fica muitas das vezes a pairar a ideia de que falta alguma coisa, falta algum contacto. Tudo isto que estou a dizer tem uma dimensão muito subjetiva, não é? Mas falta alguma resolução em vida, que muitas das vezes nós não sabemos qual é, e tentamos explorar para conseguir trazer alguma paz a esta pessoa e a esta família. E fica muito a questão que paira no ar: e se tivesse ido a casa, se tivesse tido mais alguns dos momentos que tanto esperou ter, mas ficou, no fundo, numa cama de hospital, até ao fim, porque é isso que a família entende que seja melhor para ele, porque aqui tem tudo. Em casa não teria. Mas, e são estas questões que prevalecem. O que é tudo? É muito subjetivo. O que para mim é, para esta pessoa pode não ser. E pronto, lá está o respeito pela vontade do outro, pelo pensamento do outro. Pronto, são tudo questões muito delicadas e que são muito difíceis de trabalhar, porque há todo um passado que muitas das vezes pesa nas nossas decisões do presente. E pronto, não sei se respondi ou não à questão. Só acrescentava uma coisa que eu acho que é importante. Em termos de alternativas, já há várias alternativas, não é? Mas há falta de informação, as pessoas têm que se informar, tem que haver divulgação da informação também das coisas que já existem. Há muita investigação a ser feita e fiquei mesmo admirada com a quantidade de estudos que já estão a ser feitos de coisas que já estão, pequenos gadgets, é relógios, é colares, é pulseiras, é roupa, que consegue ler os teus sinais vitais, consegue perceber se tu estás ansioso, se estás triste, se estás nervoso, se caíste, se não caíste. Há sensores em casas, há casas autênticos smart homes. Pronto, claro que o objetivo é democratizar depois isto e tornar isto acessível às pessoas, não é? Mas já estamos a fazer muita coisa a esse nível, já a teleassistência. Eu tive 2 anos a fazer voluntariado com uma senhora de idade e ela viveu até ao fim da vida em casa dela, demorava 1 hora de casa até à casa de banho e conseguiu ficar em casa até ao fim porque tinha teleassistência, porque é uma coisa simples, mas que, pronto, ela quis viver assim até ao fim. Pronto, portanto, já há algumas coisas. E depois eu acho que há isto, as novas tecnologias de facto estão aí para nos ajudar muito, e a comunidade. E nós aqui na comunidade não temos investido muito. Comunidade quer dizer corresidência, até intergeracional, modelos muito mais familiares de acolhimento, de institucionalização, se é que chamamos assim, mas de corresidência em que as pessoas mantêm ao máximo a autonomia, a independência, a dignidade. Temos muito trabalho a fazer, mas nós temos que, de facto, depois ficamos à espera que a mentalidade muda para depois se mudarem as políticas. Eu acho que nós, no dia-a-dia, temos que mudar mentalidades nas pessoas com quem estamos, procurar informar, temos também participantes ativos nesta divulgação de informação e fazemos, pronto, encontros como estes e portanto, existem, e eu acho que vão existir cada vez mais, porque nós vamos
metade da população vão ser idários. Portanto, nós vamos dominar esta coisa toda. E o mundo vai ter que desacelerar, quer queiramos, quer não. O mundo é nosso. Nós somos todos aqui já idários do futuro, não é? Portanto, é isso. Há poucas alternativas. As políticas são fundamentais, a arquitetura é fundamental. Introduzir pessoas de idade, os idários, em tudo o que tem a ver com políticas, de facto, que lhes toca diretamente, nos cargos de decisão, como consultores, a arquitetura dos nossos espaços exteriores, a arquitetura dos nossos edifícios, de maneira a que sejam cada vez mais intergeracionais. Não é para os idosos, é para toda a gente, da criancinha até ao grande idário, ao cãozinho, quer dizer, a toda a gente, que nós vamos ter que viver cada vez mais tempo uns com os outros, parece-me. Eu não sei, eu posso fazer uma pergunta? Eu uma vez vi acho que era na Inglaterra, um documentário sobre não era uma experiência aquilo, porque era uma situação real, não estavam ali a experimentar com as pessoas, não é? Mas era aquilo que nós aqui designamos por um lar, não é? E então uma psicóloga, precisamente, um dia chegou ao lar, não é? Obviamente estava tudo preparado para que pudesse acontecer e disse, olha, nós a partir de agora vamos ter todas as semanas a visita das criancinhas da escola aqui mais perto, na Inglaterra. Ui, as pessoas ficaram com um ar assim, ai, mas quê? Mas vem para aqui fazer barulho, mas vai ser horrível, vai ser... E então depois aquilo, o documentário era feito e ia-se vendo a evolução. Então era muito interessante porque as pessoas que inicialmente ofereciam mais resistência, depois à medida que ia avançando, quando abriam a porta para as crianças entrarem, havia alguns que já estavam de braços abertos para elas, porque depois fizeram uma coisa que era personalizado, isto é, era-se como cada pessoa que estava no lar, houvesse uma criança especificamente que se centrava mais, portanto era quase uma figura do neto ou de uma neta, e rejuvenesciam. E eu acho que, não sei, mas acho que isso não era uma hipótese, alguma coisa a fomentar, isto que é este contacto intergeracional. Exato, e sobretudo para não se cair naquela ideia de que as pessoas, de que o mundo conta sempre para a frente. Não sei se me estou a fazer entender. Quer dizer, a interpretação da realidade é, às vezes até digo, a interpretação da realidade é quando tiveram o primeiro telemóvel. A partir daí o mundo começou para a frente, não é? Mas há todo um acumular de saber, como dizia, aliás, não é? Há todo um acumular de saber que pode ser transmitido. E aquilo era, simultaneamente, para as crianças, ficavam todas contentes, porque também depois as pessoas que estavam no lar lhes manifestavam também carinho, não é? Mas para eles era impressionante ver ao início a reação um bocado... E depois como constituía um dia da semana para eles em que era como se rejuvenescessem. E se esse tipo de coisas não é possível fazer... Podemos já fazer aqui, não é? Isto é, uma das coisas que fizemos foi convidar um senhor também, não é? Que está ali no internamento, ele veio aqui para assistir, o objetivo não era só assistir, era também participar, mas não deu tempo. Mas nós podemos no dia-a-dia constantemente trabalhar para isto, é muito simples, não custa nada. Não custa nada. Em qualquer coisa, estou a pensar agora, há uns tempos atrás estive a assistir a um projeto de teatro e apercebi-me que naquele grupo de teatro estavam pessoas de todas as idades. Eu pensei, já nem estou habituada a ver uma coisa dessas. Tínhamos pessoas desde 90 anos, aos 10, aos 12, e toda a gente a participar num objetivo comum, não havia qualquer diferença de comportamento ou diferença de atenção em relação às pessoas. As pessoas tinham que rebolavam, quem não pudesse rebolar tomava conta de si. É esta normalização é que é importante. É o melhor antídoto para a intolerância e para a discriminação, é a convivência. É simples, não custa nada e pode começar logo quando saímos de casa. Peço desculpa, eu acho que isso acaba por acontecer em instituições que tenham várias valências, portanto, ligadas à infância e juventude e também portanto, à idade mais avançada, nomeadamente respostas de lar e centro de dia conjugados com creches.
ou centros de atividades ocupacionais. No entanto, ficam muito aquém das expectativas e acontece de forma muito esporádica em datas comemorativas, como o Dia do Pai, o Dia da Mãe, o Dia dos Avós, mas são só nessas datas. Nós estamos muito aquém, portanto, de países como a Inglaterra, não é? Em que isso se calhar aconteceu de uma forma mais sistemática e que potenciou, portanto, esta familiaridade, portanto, intergeracional, como foi o caso em concreto que a professora Teresa falou. Mas pronto, fica uma sugestão. Os netos fazem bem ao cérebro? Os netos fazem bem ao cérebro? Ok. Já está? Já se ouve? Sim. Era precisamente relativamente a esse documentário que a professora Teresa falou. Deu há pouco tempo na SIC Mulher e está a dar agora uma iniciativa semelhante. O que eu vi foi na Austrália, em que eles fizeram mesmo durante, eu penso que foi 10 semanas, crianças de 4 anos que iam diariamente a um lar de idosos. E eles fizeram os testes geriátricos antes do início da experiência e no fim, não foi 10 semanas, foi 6 semanas. E no fim da experiência, todos os idosos mostraram muita melhoria em termos de motricidade, de memória, estabeleceram-se ali laços muito interessantes. Depois, a experiência foi tão positiva, quer para idosos, quer para crianças, que depois o que ficou estabelecido é que uma vez por semana as crianças iam sempre lá à instituição ver. Só que lá eles têm um funcionamento diferente, eles têm uma espécie de aldeia para idosos que incluem o dia, portanto, não tanto como aqui em Portugal. E sei que neste momento, não sei se já acabou, não estava a dar uma experiência semelhante feita na Espanha, que estava a passar também no mesmo canal. E eu, por acaso, na altura em que vi aquilo, disse que era uma coisa legítima para nós pegarmos e começarmos também a fazer o teste cá para provarmos que é possível, ver se há algum financiamento, porque agora com estes pacotes de PRRs e apoios europeus, pode haver essa possibilidade de nós conseguirmos financiamento para fazermos uma experiência semelhante, porque realmente aquilo era fabuloso. Idosos, estamos a falar de grandes gerontes, não é? Portanto, grandes idosos, pessoas com 80 e muitos 90 anos, que andavam de bengala e depois começaram a andar de andarilho e disseram, isto realmente até é mais prático. Perderam-se preconceitos, porque as pessoas têm muitos preconceitos relativamente à limitação física e a andarem de andarilho e a andarem de bengala. É engraçado, porque um deles disse, eu vou experimentar isso, eu realmente é muito melhor com isto. Começou a andar com andarilho, melhorou a postura, melhorou a rapidez, melhorou a força muscular. Portanto, experiências que provam que é possível nós melhorarmos o envelhecimento e melhorarmos a qualidade de vida destas pessoas que têm tanto para nos contar, e as crianças também têm o tempo que as pessoas precisam para serem ouvidos. Nós não, nós na Azáfama do dia-a-dia não temos. E aquelas crianças de 4 anos ficavam encantadas com as histórias que os idosos tinham para contar e os idosos todos contentes com as histórias que as crianças tinham para contar. Portanto, acho que é uma coisa mesmo muito interessante e o programa é giríssimo de ver. Caso não haja mais perguntas, há mais alguma pergunta da audiência? Caso não haja mais perguntas, então eu queria agradecer muito, em nome da Cátedra Internacional de Bioética, por esta mesa redonda, por isto que foi o cruzar de ideias e pensar em possibilidades melhores, mais criativas e, sobretudo, percebermos que estamos todos no mesmo barco, todos, no mesmo barco, todos e todas, e que continuarmos a pensar e cruzarmos saberes é uma coisa extremamente importante e é um dos nossos grandes objetivos, e por isso queria agradecer muito também, não só a quem esteve aqui agora connosco no painel, mas também a quem esteve a assistir e as perguntas que colocaram, e a próxima será em maio. Na altura mais perto do acontecimento será depois feita a divulgação também. Muito obrigada, então damos a sessão por concluída. Muito obrigada.